Olá, o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar com SQLite, tá? O que a gente precisa saber nesse momento aqui para esse vídeo? O SQLite é um banco de dados que nós vamos trabalhar com os dados salvos dentro do próprio aparelho. Se a gente precisar acessar uma base externa, como por exemplo uma SQL ou SQL Server, nós temos que fazer isso via Web Service. O exemplo aqui para esse momento é a gente trabalhar com o SQLite, que é um banco de dados que vai salvar internamente os dados, né, baseado aí no nosso aplicativo. Então, nós vamos ter um aplicativo, e esse aplicativo ele vai criar um banco, e aí nesse banco nós vamos ter as tabelas necessárias, e aí as manipulações que a gente fizer nesse aplicativo serão salvas dentro do nosso próprio smartphone, né, no banco específico aqui para esse aplicativo, ok? A ideia geral é a gente trabalhar com SQLite e fazer um CRUD completo, ou seja, criar as 4 rotinas principais aí baseado no SQL, que são inserir, alterar, excluir e consultar, tá? Para essa aula aqui, né, para esse vídeo especificamente, o objetivo final é a gente fazer a rotina de inserção, tá? Então, para esse escopo completo, eu vou quebrar esse vídeo aqui em várias partes, né? A gente vai ter 3 vídeos no total, mas essa primeira etapa, que seria o primeiro objetivo, é a gente fazer uma das rotinas do CRUD, que é a rotina de inserção. Para a gente fazer a rotina de inserção, eu vou seguir essas etapas, tá? As próximas etapas, né, para as próximas rotinas, né, de alterar, excluir, de consultar, vai ser um pouco mais tranquilo, tá bom? Como a gente está começando com o SQLite, então a gente precisa preparar todo o ambiente para que tudo isso funcione, né, numa engrenagem aí, vamos dizer, muito boa. Bom, a gente vai criar aqui o aplicativo, layout, a parte de modelagem e a parte de banco, tá? Para isso, eu vou quebrar em 3 etapas. A primeira etapa, que é a etapa aqui desse vídeo, o que nós vamos fazer vai ser criar o aplicativo, criar o layout desse aplicativo e criar a parte de modelagem para esse aplicativo. Um outro vídeo, a gente só vai fazer a parte de conexão, tá bom? Essa parte de conexão inclui a gente criar o banco e criar a tabela ou as tabelas para esse aplicativo, tá? E a última etapa, né, no caso aqui desse objetivo geral, é a gente fazer a rotina de inserir, tá? E aí depois a gente vai acrescentar as outras rotinas, mas aí serão outros vídeos, tá bom? Então, esses 3 primeiros vídeos é só para fazer uma rotina do banco aí, que é a rotina de inserção, tá bom? Então, só repetindo, né, para reforçar, nós vamos ter 4 rotinas principais aí para banco de dados, que são inserir, alterar, excluir e consultar. A primeira rotina é inserir, que nós vamos quebrar aqui em 3 etapas. A criação, depois a parte de conexão e a rotina de inserir. Ok? Bora começar. Eu vou abrir aqui o meu Android Studio. Vou criar aqui um novo projeto. Nosso padrão aqui, a gente sempre trabalha com Empty Activity. Poderia ser um outro, né? Poderia ser, por exemplo, aqui o Navigation Drawer, tá? Mas deixo isso aqui como um projetinho para vocês. Vamos fazer aqui tudo do zero. Então, vou escolher aqui Empty Activity, vou chamar esse aplicativo de exemplo SQLite. Vou deixar SQLite que depois a gente vai fazer o CRUD completo nesse mesmo aplicativo aqui, tá? Então, é exemplo SQLite, vou permanecer com a linguagem Java, né? E aqui a API que eu estou usando. Lembrando, né, que a API a gente sempre vai usar compatível com o nosso aparelho. Vou dar o Finish. E aí, aquela velha máxima, né? Só vamos começar a programar depois que o emulador carregar com o nosso aplicativo. Tá? Ele está gerando aqui o aplicativo para nós, né? Está carregando aqui as coisas que são necessárias. Vamos esperar. Carregou. Agora, eu vou iniciar o emulador. Eu sei que a tentação é muito grande nesse momento para que a gente já programe, mas vamos com calma. Muito bem. Carregou aqui meu emulador, agora ele tem que carregar o meu aplicativo.
Pelo menos erro não foi encontrado. E agora sim, espetacular. Já carregou aqui o nosso aplicativo, né? O aplicativo comum. Agora nós vamos criar o layout, né? E fazer a parte de modelagem. A parte do layout, ela sempre está relacionada com a modelagem, tá? Então, se a gente estivesse desenvolvendo um aplicativo, né, grande, né, com muitas telas e por aí vai, o que seria legal a gente fazer primeiramente? Primeiro, criar um esboço, né, para cada uma das nossas telas e depois fazer a parte de modelagem. Bom, qual que vai ser a nossa modelagem em nossa tela aqui? Nós vamos ter uma classe que a gente vai chamar de classe aluno, e essa classe aluno vai ter apenas dois atributos, o nome e o e-mail. Tá? Como eu vou ter só dois atributos, aqui no meu layout, obviamente eu vou ter apenas dois campos, né, para ele, que é o nome e o e-mail. Vou criar aqui nosso layout que nós estamos acostumados, com a orientation vertical, né, para que cada objeto fique alinhado um embaixo do outro. Vou colocar aqui uma text view, certo? E essa text view vai ter o text que eu vou chamar aqui de nome. Muito bem. Vou criar aqui a caixa de texto, né, o edit text. Também aqui com o máximo de largura e o mínimo de altura. E esse meu edit text eu vou colocar apenas o ID para ele. Eu vou chamar de tx nome. Muito bem. Por que a gente precisa do ID aqui para o edit text? Porque a gente quer recuperar o valor para salvar no banco de dados. Muito bem. Vou copiar aqui essas duas partes, né? Porque só vai mudar o conteúdo. Ó. Aqui vai ser o texto e-mail e aqui nós vamos ter o tx e-mail. Muito bem. Então, já tenho aqui na verdade, 4 objetos, né? Um rótulo de uma caixa de texto, outro rótulo, outra caixa de texto, e vou criar aqui o último, que é o botão. Vou falar que ele vai ocupar 100% da largura e o mínimo de altura aqui. E aqui, o meu texto dele eu vou chamar de salvar, tá? Vou salvar, vou mostrar aqui mais um Enter, e nosso famoso onClick, que eu vou colocar com o método chamado salvar aqui. A gente sabe que esse método não existe ainda lá na minha Activity. Vou mandar criar. Então, a primeira parte aqui já foi feita. Eu criei o layout, tá bom? Como eu falei para vocês, isso ia ter dois campos, né? O nome e o e-mail, obviamente, que poderia ser todos os atributos necessários aqui para o aluno. Tá bom? A ideia aqui é a gente só aprender, né? Então, quanto menos código a gente colocar, melhor para visualizar. Mas se funcionar para 2, também vai funcionar para 3, para 4 e assim por diante. Só a gente obedecer os tipos de dados, né, o que a gente quer salvar lá no nosso banco. Agora que eu já criei aqui a parte do layout, eu só vou fazer uma manipulação aqui para a gente recuperar os valores dos nossos campos do formulário, que até então acredito que nenhuma novidade. Eu vou declarar aqui o edit text, vou chamar de et nome, tá bom? Com find view by id, recuperando o r.id.tx nome. Isso aqui, eu não estou entendendo muitos detalhes, né? Porque já estou subentendendo que vocês já sabem nessa altura do campeonato. A gente precisa declarar um atributo do tipo edit text para poder recuperar os atributos, né, ou métodos que forem necessários lá do meu tx nome. Aqui nesse caso a gente vai trabalhar depois com a recuperação do texto que a gente digitar. O que eu vou fazer aqui de diferente é, observe que a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Quando a gente vai trabalhar com SQLite, nem sempre é interessante a gente fazer desta forma aqui, colocando esse etnome dentro do botão salvar. Por quê? Porque a gente pode precisar recuperar aqui o etnome para outros métodos também. A gente vai ficar duplicando o código. Ao invés de eu falar que esse atributo pertence a esse método salvar, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que esse meu atributo aqui, ele pertence à classe, né? Então, vocês já sabem que existem lá os atributos de método e os atributos da classe. Tá bom? Aqui, eu vou declarar ele como private para que ele fique visível apenas para essa classe aqui.
que eu fiz apenas foi tirar ele da declaração do método e colocar ele para a classe. Agora eu posso usar esse etnome em outros métodos também, tá? Da forma que estava antes, eu só poderia utilizar o atributo nome dentro aqui de salvar. E além disso, eu vou falar que isso aqui, para que isso aqui funcione de verdade mesmo, a gente vai precisar colocar ele dentro do onCreate, ok? Essas foram as mudanças que eu fiz aqui. Ó. Eu vou declarar outro edit text, porque nós temos lá o ET e-mail, né? Na verdade, o TX e-mail. E eu vou fazer a mesma coisa para cá, tá? Então, aqui vai ser ET e-mail e aqui vai ser o TX e-mail, certo? Agora sim, a nossa parte do layout já está concluída. Nós criamos aqui o layout através do XML e aqui só preparei para ele fazer a recuperação dos valores, tá bom? Muito bem, agora falta a parte da modelagem. O que seria a parte da modelagem? Seria criar as classes, né, do nosso Java. Tá? Onde que a gente vai criar essas classes do nosso Java? Aqui dentro do pacote Java, dentro aqui do nosso próprio pacote. Eu vou dar aqui um botão direito, New, vou escolher aqui a opção Java Class. Aqui eu vou chamar de aluno. Muito bem. Agora eu estou falando que eu tenho uma classe aluno, né? Praticamente igual lá no Eclipse. E aqui a gente vai declarar ó, private. A gente poderia colocar aqui ó, int id aluno, né? Mas como eu não sei quantos milhões de alunos vão ter aqui nesse sistema, eu posso declarar ele como long, para aí sim ele pegar o máximo aí de números inteiros. Tá bom? A classe aluno ela vai ter então 3 atributos: o id, o nome e o e-mail. Tá? Aqui, obviamente, está dando erro porque eu não especifiquei qual é o tipo de dado desses meus atributos aqui. Quando a gente coloca private, vocês já devem saber que esses atributos aqui eles são visíveis apenas para essa classe chamada aluno. Para a gente poder acessar né, o valor do atributo ou para atribuir um valor, nós vamos precisar dos getters e setters, quando a gente coloca aqui como private. Para a gente criar o getters e setters aqui, a gente pode fazer tudo na unha, né, tudo digitando o código do zero, ou clicar com o botão direito, generate, e aqui eu vou ter a opção generate setters e getters, né, ou getters and setters, tá? Vou dar um Ctrl A aqui, só vou tirar essa primeira opção, tá? Ou eu escolho aqui, ó, clico com Ctrl, com os atributos, nos atributos que eu quero criar o get e o set. Tá? Que eu vou querer criar para todos, então selecionei todos os meus atributos da minha classe e vou dar o OK aqui. Bom, então, nesse momento, ó, eu apenas declarei aqui a classe chamada aluno, com os atributos para ela, bom? E os getters e setters que a gente vai precisar para cada um dos atributos aqui. Bom, como a gente já declarou aqui o layout, agora eu vou executar para ver se não tem nenhum erro, né? Se estiver tudo ok, aí a primeira parte aqui do nosso vídeo já está, na verdade esse primeiro vídeo já está concluído. Vamos ver aqui se ele executou. Muito bem, ó. Observem aqui o meu layout. Já tenho aqui o nome e o e-mail, tá? Se eu clico no botão salvar, não acontece nada porque a gente ainda não programou. Tá bom, bom, para esse vídeo aqui, só retornando, a gente queria criar o aplicativo, o layout e a classe de modelagem. Foi o que nós fizemos. Tá? Então, missão cumprida aqui para esse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com a segunda etapa. Um abraço e até mais.